muitas mães. Porque muitas estão em casa, mas porque elas acreditam, creem piamente que para ser uma boa mãe, tem que ficar o dia inteiro com esse filho em casa. Isso é uma crença, é uma construção social, né? A mãe não precisa estar o tempo todo, 24 horas com o filho, para que, de fato, ela seja uma boa mãe. Um exemplo é você. Você está aí com o seu filho, né, em tempo integral, o dia todo, e ainda tem os seus dilemas. E ainda tem suas inseguranças, ainda tem os seus medos de não estar acertando, né? Então, o caminho não é esse. Agora, desde que essa escolha seja uma escolha consciente e que abrir mão das outras coisas não tá te trazendo nenhum prejuízo emocional, né? Você não fica aí o tempo todo pensando, mas e se eu estivesse trabalhando? Mas e se eu estivesse fazendo outra coisa? Mas e se eu estivesse estudando? Mas e se eu tivesse um trabalho, né? Eu acho que aí mora o perigo. Porque uma mãe que não está bem com ela mesma, não está bem com as escolhas que ela faz, ela não vai estar bem, não vai estar feliz, né? E aí, emocionalmente, ela não estando bem, ela não vai conseguir também desempenhar um papel de uma mãe boa, né? De uma boa mãe. Então, agora, se a gente faz a nossa escolha, igual você escolheu, né? Quero ficar com o meu filho em tempo integral. Ótimo. Mas você está bem com a tua escolha? Você está em paz? Perfeito. Né? Eu acho que aí, porque cada mãe ela é única, cada mãe tem as suas dificuldades, tem a sua necessidade, tem a sua personalidade, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu não seria uma boa mãe se eu não trabalhasse. Por quê? Porque eu seria infeliz. E não tem como eu ser boa mãe infeliz, frustrada, né? Eu só consigo ser uma boa mãe porque eu sou uma boa profissional também, né? Porque eu consigo desempenhar o meu outro papel que é fundamental para a minha vida. E aí, o tempo que eu estou com a minha filha é um tempo de qualidade, né? É um tempo que eu vou desempenhar o meu papel em paz, porque eu estou bem, né? E uma outra coisa que você falou também, com essa preocupação, né? Mas e se ele falar alguma coisa perto de alguém, o que vão pensar de mim? Isso é um outro problema, né? Porque a É gente um outro esquece, dilema. é um outro dilema, porque a gente esquece que toda criança ela vai fazer isso na frente de qualquer pessoa, no convívio, né? Ela não tem hora, né, para ela falar uma coisa ou outra, e é inevitável, porque o teu filho ele tem vida, ele está se relacionando com as pessoas, ele se relaciona com você o tempo todo, ele está absorvendo sim, e não tem mal nenhum, né? Ele absorver alguma coisa ali que você considere que não está certo ou que está errado, isso faz parte, né? Porque ele não está numa bolha, né? Você não consegue proteger ele o tempo todo. Então essas coisas vão acontecer. O que a gente não pode é ficar pensando o que os outros vão pensar. A gente tem que pensar no nosso filho. Tem que pensar no que a gente está passando para ele, não o que os outros estão pensando, porque os outros também têm filhos e passa pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Mas é claro que o exemplo, Gra, ele é muito maior, né, muito mais eficiente na educação do que qualquer palavra. Não adianta você falar, não faça isso e fazer. Não adianta você falar, não quero que você fale palavrão, e você falar o palavrão, né? Só que sim, tem hora que vai escapar, tem hora que a gente vai fazer sim, porque antes da gente ser mãe, a gente é humano, é falho, né? E tá tudo bem. No outro dia, é um outro dia, com novas possibilidades, novas oportunidades de acertar. Mas errar, Gra, a gente vai sempre, É verdade. né? E você Mas colocou. Pode mesmo concluir. errando, mesmo errando, a mãe ainda assim ela acerta. Porque quando ela erra, é uma oportunidade dela refletir no erro
e corrigir. Então, o erro faz parte do desenvolvimento e da construção da maternidade. Sim. Uma coisa que eu aprendi, né? Eu só tenho Miguelzinho por enquanto de filho. E uma coisa que eu aprendi até então, né, no decorrer desses 2 anos e meio, né, de maternidade, é enxergar as coisas sobre a perspectiva do meu filho. Porque a adulta que sou eu. Então, Isso. quando a gente se coloca no lugar da criança e passa a enxergar as coisas sob a perspectiva da criança, o maternar ele se torna diferente. Eu falo isso por experiência própria. Igual o Miguelzinho hoje, ele estava falando assim para mim, mamãe, deixa eu colocar. E eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Eu estava tão assim no automático que eu fui fazer um leite para ele, uma mamadeira, e eu dou o leite em pó para ele, né? E aí eu fui pegar a lata e ele, deixa eu colocar. Na hora que eu quis me estressar, que ele tava ali, deixa eu colocar. Aí eu parei, respirei, olhei bem pro rostinho dele. Falei, o que você quer colocar, filho? Aí ele falou, o leite, mamãe, deixa eu te ajudar. Deixa eu colocar na minha mamadeira. Olha só. Eu Fez falei, toda a diferença, tá, né? entendi, filha, entendi. Então vem aqui, me ajuda. Então, assim, eu poderia não dar oportunidade para o meu filho e já me estressar e já perder a paciência com ele, porque ele tava ali me cutucando, deixa eu colocar, e eu com um monte de coisa para fazer aqui. E só que eu falei, não, deixa eu entender, deixa eu olhar sobre a perspectiva dele, para eu entender o que ele tá querendo dizer. O que ele tá querendo comunicar comigo? Aí eu entendi que ele queria colocar o leite na mamadeira. Perfeito, Então é Gra. uma coisa que eu tenho tentado colocar em prática todos os dias, é o que você falou, né? A gente vai errar, mas a gente vai acertar, e é um dia após o outro. Sim. Uma coisa que eu tenho tentado trazer para o meu maternar, e inclusive eu converso isso com o meu esposo, é sobre a criação neurocompatível, sabe? Eu gostaria até que você depois desse a sua opinião a respeito sobre a criação neurocompatível. Eu não sou assim a favor de ficar batendo, de, de ficar criando a criança, sei lá, com prática punitiva, com submissão. De vez em quando, sim, eu dou umas palmadinhas no bumbum dele para ele entender que ele precisa de limite. É o meu jeito de maternar, de educar o meu filho, mas eu não sou a favor de práticas punitivas, sabe? Depois eu fui refletir a respeito da cadeirinha, que eu coloquei ele para pensar, que você até me chamou depois no direct, não faz isso. Eu fiquei refletida, eu falei, meu Deus, eu acho que não... Realmente, eu acho que eu tô fazendo errado. E aí eu parei para pensar, eu falei, é uma coisa momentânea, é uma coisa, tá, coloca ele na cadeirinha, ele fica ali, daí ele sai do castigo dele, daí a pouco ele vai lá, tá fazendo arte de novo, aí eu vou, coloco de novo, é momentâneo. E aí eu fiquei Só vai pensando, mudar o tá, problema, né, Gra? eu vou Aquele estar problema, querendo. aquele comportamento, pode ser que ele não repita por um curto período de tempo, mas vão surgir outros, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fiquei pensando, nossa, ainda fotografei meu filho, coloquei ele sentado na cadeirinha. Não foi na maldade, é porque eu achei muito fofinho, engraçado. Mas depois eu me pus no lugar dele, tá? Será que ele ia gostar de ser exposto dessa forma? Sabe? Então é uma coisa que eu penso muito também a respeito, sabe? No sentido de expor. Eu vejo por aí mães expondo seus filhos no seu jeito de maternar, sei lá, eu sou um pouco contra isso. E aí depois eu fiquei refletindo sobre o que você falou, falei, meu Deus, é justamente isso, é errando e aprendendo. Sim. Quando a gente está errando, mas a gente usa esse erro ao nosso favor, no sentido de corrigir, de pensar formas de fazer diferente, a gente está acertando, né? Porque assim, Gra, o primeiro dilema, né, que a gente ia começar a falar é o perfeccionismo.
é impossível nós sermos mães perfeitas, né? Humanamente impossível, não é? A Ninguém é gente perfeito. a gente já cria a gente já idealiza isso e cria essa ilusão quando a gente passa a gerar o filho. Sim, Porque a gente engravida, a grande maioria das mulheres, infelizmente, engravida, né? Tem o desejo de se tornar mãe, mas a grande maioria se esquece dos dilemas da maternidade, acha que é mil maravilhas, né? Acha que é um mar sim. de rosas. E não é E assim. aí a mãe idealiza um bebê imaginário, Exatamente, né? exatamente. Idealiza essa criança desde da concepção. Só que o que nasce é um bebê muito diferente, É um ser humano. né? É um ser humano. Antes de Ele, ser um né, bebê, é um ser humano. é um ser humano real, muito diferente daquele que a gente imaginou, e demora para cair a nossa ficha. Às vezes a criança está lá na adolescência já, e a mãe ainda não se desprendeu daquele filho ideal, né? Daquele filho que ela imaginou. E aí sofre os dois. Sofre a mãe, né? Porque ela não aceita e não respeita aquele filho. E sofre o filho com aquela pressão da mãe, né? De que ele seja uma pessoa que ele não é e nem vai conseguir ser, né? E ele sofre por quê? Porque ele também não é aceito. Ele sofre porque ele não é reconhecido. Ele sofre porque ele não alcança nunca a satisfação dessa mãe. E não tem dor pior para um filho, para uma criança, do que não ser aceito pela mãe. Porque quando a mãe fala para ele, olha, você não vai ser ninguém, olha, você é burro, você é isso ou você é aquilo, ele não fica com raiva, ele nunca vai odiar essa mãe, ele fica com raiva dele mesmo, ele É vai onde, odiar ele mesmo. é onde começa a criar os traumas, né? Sim, porque ele é incapaz de não amar essa mãe. Por pior que essa mãe seja. Eu tô falando de mães aí, né, que com certeza não está aqui no nosso convívio, mas estou falando de coisas assim graves. E ainda assim, esse filho ele é incapaz de odiar essa mãe. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em querer ser mãe perfeita. Primeiro, não vai ser. Ao tentar ser perfeita, a gente adoece os nossos filhos, né? Eles vão se tornar crianças doentes, porque não vai alcançar nunca a nossa expectativa.